Timóteo capítulo 3. Espírito Santo, eu te amo, Jesus. Ei, Jesus. 1 Timóteo 3, versículo 14 diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Repita comigo: a igreja do Deus vivo. Diga assim comigo: eu faço parte da igreja do Deus vivo. A coluna e esteio da verdade, ou a coluna e o baluarte da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo o que Deus criou é bom. Repita comigo: tudo o que Deus criou é bom. Vamos lá, turma da noite, fala para quem está do seu lado: tudo o que Deus criou é bom. Aleluia. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Jesus, nós te amamos. Obrigado por esse tempo tão especial, tão precioso, Jesus. Nós te adoramos aqui, diante de tudo que nós vimos aqui, Senhor. Desde quinta-feira, o Senhor tem falado tanto com essa igreja. Nós somos o teu povo, Jesus. Nós carecemos, somos necessitados do teu toque. Por isso, Espírito Santo, fala, Senhor, nesses poucos minutos que nós temos aqui. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Paulo está escrevendo para um filho na fé aqui, Timóteo. E Paulo está exortando, está edificando, trazendo algumas orientações. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a minha intenção é te ver em breve, mas se eu não conseguir chegar aí a tempo, você sabe exatamente como convém andar na casa de Deus. Você sabe exatamente como fazer na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós estamos num lugar, irmãos, aqui é a igreja do Deus vivo. Nós não podemos negar de falar, e isso não é falsa modéstia. Nós estamos em um lugar que há sim um foco de avivamento. Nós estamos em um lugar que há sim um foco de avivamento. Algumas coisas Deus está fazendo aqui, e não estou falando desse lugar físico, eu estou falando da igreja de Jesus que está reunida aqui, a igreja do Deus vivo. Deus vivo por quê? Porque muitas pessoas adoram deuses com D minúsculo, aonde elas podem visitar os túmulos desses deuses, aonde elas podem entrar e fazer uma romaria ou alguma coisa no túmulo desses deuses. Mas como nós estamos falando aqui, nós vamos o ano que vem para Israel, em nome de Jesus. Existe um lugar que é o sepulcro do nosso Deus, do nosso Jesus, e a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, e nesse sepulcro existe uma placa dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele não está mais lá. Sabe por quê? Porque ele está aqui agora, ele está vivo. Essa é a igreja do Deus vivo. Aleluia. Essa é a grande diferença, irmãos. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós acreditamos que num culto como esse, num ajuntamento como esse, Deus pode curar no meio dessa festa.
Deus está tocando corações no meio dessa festa. O teatro, a dança, tantas coisas que nós vimos aqui tem falado conosco, porque as artes comunicam o Evangelho, e a igreja está resgatando as artes que Deus deu para a igreja, mas por um período a igreja negligenciou as artes. Mas graças a Deus há um despertamento por conta do que foi falado aqui. Brasil, exportadores de brasa, existe uma grande onda que se formou, e nós somos os protagonistas do último e grande avivamento antes da volta de Jesus na terra. Tem a ver com o Brasil. Esses dias eu estava falando com um pastor muito conhecido na nossa nação, e ele disse que resgataram um e-mail que Lori Cunningham escreveu em 2008. Lori Cunningham, o fundador da Jocum, é o único homem que pregou o evangelho em todos os países do mundo. Ele é uma lenda viva. Ele estará no Descend em fevereiro agora do ano que vem, junto com Reinhard Bonk, o maior avivalista de todos os tempos, estará no Brasil. E Reinhard Bonk diz que é a última vez que ele vem no Brasil, porque ele sabe que Jesus já está chamando ele para a eternidade. E resgataram um e-mail de Lori Cunningham, e Lori Cunningham em 2008 escreveu para todos os líderes das bases da Jocum no mundo inteiro, dizendo que em 2020 haveria um grande avivamento em toda a terra. Em 2020 essa onda ia quebrar, e algumas pessoas estariam na crista dessa onda, surfando essa onda, preparados, não sozinhos, mas em equipe. E nós cremos nisso, querido, e nós estamos declarando isso e profetizando isso. E o ano que vem nós teremos um evento aqui no nosso país que vai lotar 3 estádios de futebol de forma simultânea. Uau! Não, eu estou falando que isso é avivamento, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que for a respeito do reino de Deus, faça rápido. Tudo que for a respeito de Deus, do reino de Deus, decida rápido, porque esse tempo é um tempo de aceleração. Quando você vê, se você não for rápido, você fica de fora. Se você não decidir rápido, você não vai estar na crista da onda. E nós acreditamos nisso, irmãos, desde quando a nossa igreja foi fundada, desde a igreja de São Lourenço, e desde a igreja em 2009, que nasceu em Guaratuba, janeiro de 2009, nós sempre vivemos, desde então nós sempre vivemos de forma intensa. A nossa adoração é uma adoração extravagante. Nós temos um DNA de uma adoração extravagante, irmãos. E um dia perguntaram para um grande líder de uma das maiores igrejas, referência na adoração do worship no mundo inteiro, a Bethel Church. Perguntaram para o líder dessa adoração quem ele considerava o maior ministro de adoração que ele já tinha visto. Então perguntaram para o líder dessa igreja, que é a igreja referência em adoração hoje no mundo, e esse líder da adoração respondeu: o meu pastor, e o pastor deles é o Bill Johnson, o meu pastor é o maior ministro de adoração que eu já vi. E aí o repórter, porque ele estava dando uma entrevista, o repórter disse assim: não, mas você não entendeu a minha pergunta. Eu disse o ministro de adoração, o cara que conduz a adoração numa plataforma, quem é o maior para você? E ele disse: é o meu pastor, porque enquanto nós estamos adorando ao Senhor, tangendo os nossos instrumentos, profetizando com os nossos instrumentos, o meu pastor, no lugar que ele está adorando de forma tão intensa, extravagante, que todos que estão olhando para ele querem estar no lugar que ele está. Uau! Sabe, irmãos, nós temos muitas coisas para fazer. Nós lemos um texto aqui de recomendações do apóstolo Paulo para um filho na fé chamado Timóteo. E Paulo está dizendo: vocês são uma igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Agora, a Bíblia fala, irmãos, sobre coluna, e aqui coluna no original é estulos, que significa pilares de fogo. O que é a verdade? Como nós ouvimos aqui todos esses dias, a verdade é a palavra. A palavra é a verdade de todas as verdades, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que existem pessoas que são colunas, esteios dessa verdade, ou seja, são pessoas que mantêm essa verdade em pé
no alto, visível, aparente, acessível para outras pessoas. Só que a Bíblia está dizendo que essas pessoas precisam ser colunas dessa verdade, e no original são colunas de fogo. Se não tiver fogo, você não mantém a coluna de pé, você não mantém a verdade de pé. A sua vida precisa ser uma vida cheia do fogo de Deus. A sua e a minha vida, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do fogo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje pela manhã nós orávamos aqui por todo o ministério de adoração, e o Espírito Santo derramou uma unção sobre todos nós aqui, e nós orávamos. Então eu orei pelo rapaz que estava tocando violão, e eu disse para ele: sem unção, sem óleo, você é apenas um bom tocador de violão, mas com a unção de Deus você se torna um tangedor, um ministro de adoração, alguém que profetiza com o seu instrumento. Eu quero dizer uma coisa para você: se não faltar o óleo sobre a sua cabeça, e você for essa coluna de fogo, esse pilar erguido, cheio de tocha, cheio de fogo, queimando para Jesus, eu quero dizer para você que você vai experimentar coisas que você jamais pensou que experimentaria. É o que está acontecendo aqui exatamente nessa noite. Lá atrás, essa igreja nunca imaginou chegar e viver algumas coisas que nós estamos vivendo agora, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você for uma coluna de chamas que sustenta a verdade de Deus, que é a palavra, você vai experimentar coisas que você nem imagina que Deus pode fazer na sua vida. Você irá em lugares que você nunca imaginou pisar, você vai falar coisas que você nunca imaginou falar. Deus vai fazer isso porque nós estamos debaixo dessa unção. Agora, por causa disso, irmão, eu e você seremos perseguidos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você vai ser perseguido por causa da unção. Nós seremos perseguidos. Agora, escute, repita comigo: a perseguição põe fim à indecisão. Eu vou repetir para você: a perseguição, ela põe fim à indecisão. Nós somos indecisos em diversos momentos da nossa vida, até que alguma perseguição comece. A indecisão acaba aí, porque quando a perseguição começa, você precisa tomar uma direção na sua vida. Toda perseguição, ela termina com a indecisão. Eu vim parar em Bertioga, nós estávamos muito bem, eu e a Fabiana, lá em São Paulo. Nós tínhamos acabado de inaugurar a igreja do Maringá, nós estávamos debaixo da cobertura do pastor Mauro, estava uma bênção, isso 2002 para 2003, eu trabalhava num call center vendendo cartão de crédito, e eu percebi que um mailing de Minas Gerais, ele vendia muito, e eu batia o mailing Minas Gerais, e eu vendia cartões Mastercard demais. Eu fui o primeiro vendedor por 3 meses. Então chegou uma fiscalização da bandeira Visa, e pegaram por que o melhor vendedor do call center só vende Mastercard e não vende Visa, e me chamaram. E eu achei aquilo uma injustiça, porque eu não estava fazendo absolutamente nada errado. Eu só identifiquei, quem antecipa governa, não é? Eu só entendi que a bandeira Mastercard para o mailing de Minas Gerais vendia muito mais do que Visa. Eles não conheciam Visa, eles não sabiam a respeito da bandeira Visa. Então eu vendia muito por causa disso, de forma correta, as auditorias sendo feitas. Mas aí um líder me chama e diz: Fred, os caras estão de olho em você, porque você é o cara que mais vende, mas só vende bandeira da Master e não vende Visa. E eu fiquei chateado com aquilo, eu fiquei aborrecido. Eu falei: Fabiana, eu vou me mexer, eu não gostei do que fizeram comigo. E aí naquela semana, a igreja de São Paulo precisava pagar uma prestação alta do prédio, e o pastor Mauro chamou a liderança, o presbitério, Luiz Henrique estava nesse tempo, a Williana, a galera toda aí, e a gente falou: precisa começar de nós que somos líderes. E aí eu e a Fabiana, eu tinha fechado uma loja, eu tinha um computador, eu tinha alianças no dedo, e nós demos tudo o que nós tínhamos para ajudar a igreja a pagar aquela prestação alta do prédio. Naquela semana, escute, irmãos, eu não vou falar sobre isso, mas toda vez que você semeia no reino de Deus, você jamais ficará sem respostas. E naquela semana, o meu irmão Rubens, marido da presbítera Sônia, me chamou para trabalhar aqui na Riviera de São Lourenço.
Tinha acontecido uma situação aqui, ele teve um spark, o Dalmas foi usado como instrumento para falar, lembra daquele rapaz que vem pregar aqui, que vem com o pastor Mauro, e lembraram de mim. E aí eu e a Fabiana não entendíamos se era de Deus ou não, ficamos um mês orando. E nesse um mês, Deus respondeu de forma muito enfática, muito pontual. E nós viemos em 2003 para 2004 para Bertioga por causa de uma perseguição, porque perseguições acabam com as indecisões. E nós começamos a congregar em São Lourenço, na igreja de São Lourenço, no trenzinho de Jesus. Oh, coisa boa, tem dinossauros aqui que é daquele tempo. Irmão, o fogo descia, sempre, nunca faltou fogo. Deus sempre levantou colunas de chamas para sustentar a verdade de Deus em todo o tempo. Um lugar muito pequeno, muito simples, muito humilde, mas tinha fogo de Deus, tinha unção de Deus, tinha graça de Deus, milagres de Deus, nós vivíamos ali. Em 2009 eu e a Fabiana fomos para Guaratuba e levantamos ali, começamos em janeiro de 2009 a igreja de Guaratuba. Um lugar muito improvável, um lugar, uma casa germinada, a sala da casa a gente quebrou, depois usamos o espaço de fora, a rua era sem saída, a gente pegava a barraca de um irmão lá e colocava na rua, o departamento infantil era debaixo de uma árvore, alguns irmãos já estavam lá e o pessoal começou a chegar, e nós fizemos uma proposta para comprar aquela casa, assinamos. Na época o saudoso Laudir, ele era vice-presidente e eu presidente daquela obra. Nós assinamos para comprar a casa, tudo certo. Nós tínhamos uma verba para comprar a casa, nós íamos quebrar toda a casa. Preste atenção, irmãos, às vezes nós estamos sendo perseguidos e nós não estamos entendendo, mas essa perseguição vai gerar algo que ainda não está aí dentro de você, para você poder decidir o que você precisa decidir. Ah, meu Deus do céu, será que tem alguém me entendendo aqui? E de repente num sábado que nós estávamos todos alegres e felizes, esperando o proprietário da casa chegar para assinar, e bateu o martelo, ele me liga e diz, minha esposa, minha filha não quis vender a casa. Irmãos, a gente não entendeu nada, a gente ficou aborrecido, a gente ficou perguntando, Deus, por quê? Você conhece gente assim que fica, Deus, por quê? Não olha para o lado, olha aqui para mim. Por que, Deus? Porque eu achei que era o tempo, eu achei que estava tudo certo, era agora que tudo ia acontecer, agora que nós íamos poder fazer coisas maiores e aumentar o púlpito, porque o nosso púlpito era desse tamanho aqui, irmão. Então tinha dança, mas não dava para dançar, a bateria tinha que ficar de um lado, a mesa então a gente só queria aumentar um pouquinho as coisas, não só físicas, mas também viver algo novo, e não foi daquela vez. Mas logo em seguida surgiu uma pousada com 38 suítes e um supermercado embaixo, a gente alugou tudo. E o dinheiro que a gente ia gastar na compra da casa, a gente investiu tudo, 100% na reforma da hospedaria de Jesus que Deus nos deu ali. Ficamos ali 4 anos. Um prédio construído por partes, um prédio muito assim, mal construído, com rachaduras. E dava um medo, porque o departamento infantil era em cima, então a igreja era embaixo. Então a gente sempre orava, Deus, guarda essas crianças, guarda o teu povo aqui, Senhor, não deixa nada cair em cima da nossa cabeça, Jesus. E 4 anos a gente ficou ali, a igreja crescendo, a igreja fluindo, a gente vivendo coisas incríveis naquele lugar. Só que em 2014, começo de 2014, eu recebo um telefonema, e era uma advogada, e a advogada fala assim, eu sou advogada do fulano de tal, o proprietário do prédio, o contrato de vocês venceu, e ele mandou enviar uma nova proposta para vocês permanecerem no prédio. Quando a proposta chegou, irmãos, nós já pagávamos algo acima de aluguel, porque a gente alugou tudo ali, naquele prédio. O supermercado, a pousada, tudo, a gente tinha reformado tudo, a gente restaurou as janelas, contratamos uma empresa de Minas Gerais, trocamos todo o telhado, 1000 metros de telhado, nós fizemos uma reforma geral. E agora o proprietário, que era um cara muito difícil de lidar, ele dobrou o aluguel. Simplesmente falou que para a gente ficar a gente tinha que pagar o dobro. Aquilo incomodou demais, porque não tinha lugar para nós irmos. A perseguição acaba com a indecisão. E isso vai continuar sendo assim, porque tem pessoas aqui que estão sendo perseguidas, que estão sendo afrontadas, mas já Deus vai te dar um spark dentro de você, e uma porta vai se abrir, porque Deus sempre tem portas de escape para aqueles que esperam nele. Ei!
gente começou a orar, irmão, sabe? A gente começou a orar. O que eu falei? Fala para quem está do seu lado, a perseguição faz a gente orar mais. É só o que Deus quer. É só o que Deus quer. Sabe aquele cutucãozinho para falar assim, mexe aí, meu. Se mexe aí, a sua luta não é contra carne e sangue, vai orar. A sua batalha não é carnal, é espiritual, vai orar, vai fazer o que eu mandei, o que você sabe que deve ser feito. E a gente começou a orar, e a gente começou a visitar alguns lugares, e não tinha lugar, irmãos, para suportar já o pessoal que estava lá em Guaratuba. E nesse interim, eu comecei a viver tempo integral. 2013, a gente assumiu a igreja de São Lourenço também, e a gente começou a pastorear as duas igrejas. E pastoreando uma igreja, pastoreando outra igreja, um irmão, Mauro, está aqui o Mauro? O Mauro estava de manhã, ele falou assim, pastor, por que não une as duas igrejas num lugar maior? Só que não tinha um lugar maior, e ele falou daqui, só que aqui eu tinha ligado um ano atrás, de quando nós viemos para cá, para o proprietário, e ele não alugava para a igreja. Hoje o prédio é da igreja. Eu não aguento esse Jesus. Eu não quero nem ver a igreja, hoje é da igreja. Eu não aguento esse Jesus. Irmão, não provoca Jesus, irmão. Não provoca. Não alugo para a igreja. Ah, tá bom, ficou a faixa aí 5 anos aqui para alugar. Aí o Mauro conhecia ele. Deus sempre vai levantar. Escute, olha para mim, eu estou liberando palavras aqui, tá? Deus estragou meu esboço à tarde. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar aqui de lado, eu vou fluir aqui. Escute, no meio da perseguição, Deus sempre vai levantar pessoas que vão ser portas para você entrar por lugares que você não tinha previstos. Aleluia. E aí o Mauro falou, pastor, eu conheço ele, eu vou ligar para ele e tal. Ele ligou e falou da igreja. Ele falou, vai lá ver. E nós, tudo fechado aqui, a gente olhou pelo vidro aqui, era uma imensidão. Dessa parede para lá ainda tem mais 9 metros. Não tinha nenhuma dessa construção aqui. Aqui só tinha uma salinha aqui do lado, e depois a gente fez o banheiro. Quem lembra que o banheiro passava por aqui? Então tinha gente pregando aqui, o fogo caindo, e gente passando aqui para ir no banheiro, irmão. Oh Jesus, oh aleluia. Mas a gente suportou esse tempo. A gente suportou esse tempo, aleluia. Suporte, viu, os tempos difíceis. As coisas às vezes não estão do jeito que você queria, mas se você permanece e suporta, Deus muda tudo, Deus muda as coisas, aleluia. E nós, então fizemos uma proposta, irmãos, e o homem, não é que o homem aceitou? Quando o homem aceitou, eu falei, meu Deus do céu. Sabe, irmãos, eu fui corretor por 11 anos, gerente imobiliário e corretor. Então, quando eu comecei na corretagem, e tem corretores aqui, você vai entender o que eu estou falando. Quando a gente é muito novo, a gente tem muita insegurança para mostrar imóvel, né? E ainda mais na região que a gente trabalhava ali, imóveis de alto padrão. Então a gente está precisando vender, a gente está duro. Então a gente está sentado no plantão, precisando vender duro, mas aí vem um carrão lá. Aí você fala, ai, meu, que ele não para, não. Em nome de Jesus, que ele não pare. Ai meu Deus, ele parou, ai. O que eu vou falar para ele, Jesus? Ele parou. Sabe, a insegurança faz a gente não viver algumas coisas maiores. Às vezes Deus manda e a gente está rejeitando. E é assim que acontece. E aí naquele tempo ele aceitou. E nós, escute, até então a gente tinha muita dúvida do que fazer. Não tínhamos lugares. Mas a perseguição, o foguete que colocaram atrás da gente, fez a gente se mover. Porque a perseguição acaba com a indecisão, grava isso. Porque você está vivendo isso hoje, tem pessoas aqui vivendo isso hoje, e tem pessoas que vão lembrar dessa palavra por esses dias. A perseguição vai gerar decisões, vai acabar com as indecisões no teu coração. E aí a gente aceitou. O processo das duas igrejas virem para cá não foi tão simples. As pessoas tinham insegurança, poxa, vai fechar a igreja aqui, isso é normal, porque toda mudança traz insegurança. Você nunca vai decidir mudar e ficar com tudo. Você nunca vai conseguir ficar com tudo quando você decidir mudar. Toda mudança vai requerer de você que você deixe algumas coisas para trás. E aí que está o difícil. Porque a gente quer trazer tudo na mudança com a gente. Os amigos, a casa, o cachorro, todo mundo. Tudo. Só que você nunca vai conseguir decidir mudar e ficar com tudo. Nunca. E
aí então a gente, muita preocupação, tentando falar para os irmãos que a gente sentia muita paz no coração, eu e a Fabiana, e tentando falar isso, que nós tínhamos, a gente cria que Deus ia fazer algo aqui, que pessoas que não se converteram nas ruas das igrejas, que ficaram lá por mais de 10 anos, iam se converter aqui, e isso se cumpriu, irmãos. Muitas e muitas pessoas que moravam nas ruas, tanto na igreja de Guaratuba quanto na igreja de São Lourenço, que não iam lá, começaram a vir aqui, se converteram aqui, porque quando algo é de Deus, irmãos, Deus confirma tudo. Só que antes da nossa mudança, eu fui pregar em Mogi, eu estou descendo a serra, isso foi muito forte, eu não me canso de falar isso, porque isso faz parte do testemunho dessa casa. Nós preocupados, sem saber para onde íamos, um pouquinho antes de fechar aqui, já a proposta, eu fui pregar e eu estou descendo a serra, eu escutei barulho de ambulância, eu joguei o carro para o acostamento, Fabiana e as crianças estavam dormindo, eu olhei no retrovisor, olhei do lado, não tinha nada, a serra estava vazia, já era mais de meia-noite. Eu acordei a Fabiana e falei: Fabiana, você não está ouvindo barulho de ambulância? Ela falou: não. Mas logo em seguida ela falou: ai meu Deus, será que é alguma coisa com a igreja? Será que é alguma coisa com a igreja? E aí, antes de saber que nós víamos para cá, toda vez, a partir daí, Deus trouxe um peso de intercessão pela estrutura física do prédio lá onde nós estávamos na pousada, porque foi muito mal construído, tinha rachadura para todo lado. Então eu, com esse barulho de Deus dentro de mim, com esse peso de intercessão, toda vez que eu entrava no prédio, eu falava: ai meu Deus, a rachadura aumentou mais um pouquinho, Jesus. Aí entrava no outro dia: ai Jesus, a rachadura já está um dedo. Então eu estava vendo aquilo crescer e uma insegurança em relação à estrutura do prédio. Então nesse processo a gente veio para cá, mas antes de pisar aqui, eu estava em viagem, o último culto lá em Guaratuba, que algumas pessoas ainda estavam indecisas de vir para cá. No último culto, nós estávamos em viagem, eu e a Fabiana, a Karina estava pregando a palavra, e nós estávamos assistindo ao vivo pela internet. Irmão, escuta, ao vivo pela internet, com a câmera de segurança, a gente mudava os canais, Nelsinho, saudoso Nelsinho, saudoso Eliakim, as lendas da mídia da rocha eterna. Estou falando saudoso, estou brincando. O Nelson está vivo e ele aqui está vivo, tá? Mas saudoso porque eles não faziam mais parte desse ministério, mas startaram, sofremos, irmão, comprava coisa que não servia. No começo de tudo, nenhuma igreja fazia transmissão. As igrejas tinham programas na televisão, pagavam caro. Mas aí a gente começou a comprar aquelas câmeras de segurança, aquele negócio que mudava a câmera no botão, aquela imagem ruim, o som ruim. E até hoje, irmãos, no nosso canal do YouTube, uma das mensagens mais vistas, está com quase 50 mil visualizações, é uma pregação de Esther, que você quase não vê o meu rosto, o som horrível, mas tinha uma unção naquela pregação. Então escute, as coisas vão melhorando, irmãos, as coisas vão melhorando. E aí nesse processo todo, a Karina está pregando, a gente está assistindo o culto ao vivo pela internet. De repente eu vejo uma cachoeira caindo aqui, ó, do lado do púlpito, no vídeo. Falei: Fabiana, vem cá, é uma visão que eu estou tendo ou é uma cachoeira lá no púlpito da igreja? Aí ela olhou e falou: não, é mesmo, é água mesmo. Falei: meu Deus, eu estou pensando que era uma visão que eu estava tendo, é água. Irmão, no último culto, no prédio em Guaratuba, a Karina pregando, estourou tudo, tubulação de água, e misturou, e caiu gesso, estourou tudo, caiu o teto, caiu água para todo lado, os diáconos correndo com balde para todo lado. No último culto, antes de virmos para cá, Deus falando assim: eu estou arrancando vocês daqui. Escute, espere em Deus, porque Deus vai dar sinais claros do que Ele tem para você. Não, você não entendeu, você não pegou o que eu falei. Espere em Deus. Está difícil, está ruim, está tudo caindo. Espere em Deus, porque Deus vai testificar, irmão. Deus é Deus de carimbo, tá?
Deus é Deus que sela, tá bom? Deus não deixa nada obscuro. Será que é ou não? Deus carimba, e Deus vai carimbar algumas pessoas aqui, e você vai ter sinais claros do que Deus tem para você. Ei! Acabou a dúvida. Acabou a dúvida. Nós viemos para cá. Aleluia. Viemos para cá, irmãos. Nós tínhamos 30 mil reais no caixa da igreja quando viemos para cá. Em 45, 50 dias nós deixamos tudo isso aqui pronto. Nós gastamos mais de 300 mil nessa obra. Não me pergunte como. Escute, no reino de Deus não adianta fazer conta, tá? Não funciona assim. No reino de Deus não adianta fazer conta. 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 5 mil pessoas. Então flua. Para de parar para ficar fazendo conta. A visão sempre é maior do que o recurso, irmão. Ei! Sabe por que a visão sempre é maior do que o recurso? Para a gente sempre andar em fé e dependente de Deus. Porque se está sobrando, irmão, para fazer o que Deus está mandando, a gente afrouxa. A gente nem faz o que Deus está mandando. Eu vou multiplicar o teu azeite, viúva do azeite, para você pagar a tua dívida e viver do resto. Não vai fazer outra coisa não com o que eu fiz. Então quando sobra, a gente nem faz o que Deus mandou. Por isso que a visão sempre é maior do que o recurso, para a gente andar em fé. Mas quando você anda em fé, por causa da visão que Deus te deu, o recurso te alcança. Eu sei que tem pessoas aqui precisando de recursos para terminar algumas coisas. Eu sei que tem pessoas aqui precisando de recursos para cumprir um sonho que Deus colocou no teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Se a sua visão é... meu Deus, sonha grande, irmão. Deus tem um negócio com sonhadores. Irmãos, Deus tem um negócio com sonhadores. Deus gosta de olhar para alguém e falar: meu Deus, esse coração é de um sonhador. Se tem sonhos grandes aí que Deus te deu e faz parte de uma visão ampla que Deus tem te dado, e você não tem recurso para cumprir, espere em Deus, porque se isso é de Deus, você precisa andar pela fé para que o recurso alcance você, meu irmão. Sabe como essa igreja chegou aqui? Assim. E até hoje é assim. Não sobra nada. E a gente faz tudo. E quando está, querido, na construção aqui faltou cimento, já não tinha mais dinheiro, já tinha vendido o que tinha, algumas coisas, já tinha dado, alguns irmãos já tinham ofertado, mantenedores Deus levantou, mas acabou o cimento. De repente para um caminhão aqui, irmão, cheio de cimento. Aí tem uma foto emblemática que a gente passa aqui em algumas retrospectivas, os meninos aí, a gente tudo em cima dos sacos de cimento. Chegou. Aí eu estou aqui ia inaugurar amanhã a igreja aqui. Tinha um monte de coisa faltando. Mas a gente estava aqui, o púlpito estava cimento aqui, estava cimento. Falei: puxa, Jesus, um porcelanato aqui ia ser legal, né? E todo mundo trabalhando e eu aqui andando. Era 3 horas da tarde. No dia seguinte a gente ia inaugurar a igreja. Eu falei com Deus aqui: puxa, um porcelanato aqui era legal. Apareceu 2 irmãos lá. Viemos fiscalizar a obra, brincando. Falei: vai sobrar para vocês. Aí eles viram, quando eles chegaram, eu não tinha visto eles ainda. Eles viram que eu estava olhando para o chão aqui. E eles chegaram e falaram assim: pastor, o que falta aí? Eu falei: rapaz, falta um porcelanato aqui em cima. Aí eles disseram assim: quanto você acha que vai gastar? Eu falei: acho que uns 10 mil reais vai gastar aqui de porcelanato. Porcelanato bom. Aí eles disseram assim: pastor, a gente paga. Vamos pôr porcelanato. Vamos ver aí, ver aonde compra, tal. Ele falou isso para a pessoa errada, irmão. Ver onde vende, onde compra, eu já tinha visto onde vendia, já sabia o preço, já estava tudo certo. Eu segurei no braço dele assim, e falei: irmão, só tem uma coisa, você já liberou, né? Já era. Você já declarou, já era, tomamos posse. Então vamos fazer o seguinte: ô irmão da caçamba, ô que tem carro com caçamba aí, espera aí, não vai embora não. Segurei no braço do irmão, fomos lá, irmão, vamos aqui agora, aqui
na Nova Bertioga, o piso vem de lá, a massa vem de lá, vamos comprar lá agora. Ele, mas agora eu estou sem. Não, a gente vai buscar, a gente dá um jeito, irmão, fica tranquilo. E nós fomos na Nova Bertioga, pregamos todos o porcelanato, irmão. Aí o que aconteceu? Eu não sei pôr piso, mas eu sei servir café. Então a gente ficava servindo cafezinho a madrugada inteira. A gente ficou pondo o piso, mas inauguramos com porcelanato aqui no dia seguinte. Tudo é assim. Fala comigo, no reino de Deus, a visão sempre é maior do que o recurso. Para que eu possa andar pela fé. É isso. Irmãos, é assim. Igreja é assim. Fomos comprar cadeira, é assim. Levanta um abençoa, outro tal. Compramos, já pagamos. Fomos colocar o teto aqui, alguém desafiou, o outro deu, um irmão falou, quanto falta? Colocamos o teto. Aí o judeu que não alugava para a igreja, falou que está andando, escute, testemunho do ex-dono aqui. Pastor, eu estava andando de carro, e Deus falou para mim que esse prédio não é mais meu. Escuta, irmão, Deus muda tudo, tá? Ei, Deus muda qualquer cenário. Se tem cenários aí que estão ruins ao seu respeito, Deus pode soprar essa nuvem escura para longe e o céu abrir de um dia para o outro em cima da tua cabeça. Ei, eu creio nisso, é só nisso que eu creio. E é assim que nós vamos construir a arena, é assim que nós vamos construir a faculdade, é assim que nós vamos construir tudo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu não sei como, mas a visão é maior do que o recurso. E enquanto nós andarmos pela fé, o recurso vai nos alcançar. Esse prédio não é mais meu. Vocês querem comprar? Queremos? Mas não temos dinheiro. Não, vê aí, me fala. Nós temos um terreno do lado da Riviera ali. E nós temos uma entrada forte, de 40 mil reais. Pesada, a entrada que vai fazer a diferença. Não, Fred, depois a gente conversa. Aí estamos aqui pregando, irmãos. Estamos aqui pregando. Acabou o culto. Chega uma pessoa para mim e fala assim: pastor, eu senti de Deus, eu e meu marido conversei, nós estamos em concordância, nós queremos doar um terreno para a igreja. Eu nem fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque a gente tinha ganhado terreno que tinha mais de dívida do que valia o terreno. Eu falei, ai meu Deus, será que é outra bomba? Só que aí a gente foi ver, irmão, e o terreno valia muito dinheiro. Valia muito dinheiro. Um terreno muito bom no centro de Bertioga. E aí aquele homem me liga de novo, e a gente mandou uma proposta dos 2 terrenos e uma prestação para pagar o que a gente pagava de aluguel. Ele falou, Fred, não faz sentido eu vender para vocês pegando o terreno e vocês pagarem para mim a compra do o que vocês me pagam de aluguel. Fica aí com o aluguel e eu recebo o valor que vocês dão de aluguel. Esfriou o negócio, 40 dias, nunca mais. Falei, já era, né? Deus tem alguma coisa. De repente aquele homem liga, irmão. Estava morando em Portugal, já tinha mudado. A perseguição acaba com a indecisão. Ele manda uma proposta para a gente mandou uma contraproposta. E aí, o judeu que não queria alugar para a igreja nenhuma, tem que assinar a escritura, tem que assinar o contrato de compra e venda para a igreja, que é a de Jesus. O judeu teve que entregar para o rei dos judeus. E não entrega não para ver. Não entrega não para ver. Irmão, tem gente que vai ter que soltar o que é teu. Chocaracea. Tem gente que vai ter que soltar o que é teu. Tem gente que vai ter que soltar o que é teu.
O que é teu vai no teu endereço. Deus não erra de endereço. Segura na mão de quem está do teu lado, aperta a mão dele e fala assim: Deus não erra de endereço. O que é teu vai chegar no teu endereço. Espera em Deus. Espera em Deus, que Deus não erra. Ei, irmão, Deus está desatando algumas coisas aqui. Deus está desatando algumas coisas aqui, porque tem pessoas que estão sendo perseguidas aqui, estão inseguras, estão indecisas, mas vai acabar essa indecisão, e a porta de escape vai abrir, a porta que Ele abre e ninguém fecha. Ora calacei, eu acredito nisso, eu creio nisso, Senhor, aleluia. Desde então, irmãos, as pessoas do lado de fora falam: nossa, já faz 5 anos que vocês estão aqui. E nós que estamos do lado de dentro falamos assim: nossa, parece que 10 anos nós estamos aqui. Porque o que nós já vivemos aqui, irmão, o que nós já vivemos aqui, nós vivemos muitas coisas aqui, muitas coisas. Eu me lembro de um 24 horas de adoração que o Alessandro Vilas Boas ministrou no último. Aquele vídeo lançou ele, irmão. A primeira vez que ele tocou com banda, a primeira vez que ele tocou Deixa Queimar. Tem quase 600 mil visualizações no YouTube. Aquele dia foi um negócio extraordinário. Quem estava aqui naquele dia? Meu Deus do céu. A gente já estava 24 horas adorando, irmão. Já não tinha mais força para nada, não tinha mais voz para nada. Então o que restava? Babar, chorar e cair no chão. É isso aí, irmão. Se jogar. Deus sempre levantou pessoas, e Deus sempre vai continuar levantando. Deus sempre vai continuar abrindo porta. Hoje esse lugar está pequeno para nós. Nós nem pagamos ele ainda. E olha como está. Um culto de manhã estava cheio, à tarde estava razoavelmente cheio. E aqui alguns visitantes são poucos. E se você está visitando já faz um tempo e ainda não se membrou, Jesus vai te pegar. Sai da ala dos frequentadores e vem para a ala dos adoradores. Aleluia. Mas já decide logo, hein? Já decide logo. Tem ceia agora aí, ó. Já decide logo. Já dá o nome lá para participar da reunião. Aleluia. Sabe, irmãos, nosso coração está cheio de gratidão. Sabe por quê? Ontem a gente estava conversando na mesa, e o pastor Mauro fez aniversário, e a gente chamou os dinossauros. Então estava Luiz Henrique, Adriana, Daniela, Leandro Laélia, Luiz TT. Os dinossauros. A gente caminha mais de 20 anos juntos. E eu estava conversando. Não adianta a gente querer planejar as coisas no reino de Deus. Se nós tivéssemos há 5 anos atrás planejado, ó, daqui 5 anos nós estaremos lá e dessa maneira. Não funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus você flui. Não dá para calcular, irmão, porque Deus ele é imprevisível. Deus sempre está à frente. Ele sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Eu quero continuar sendo surpreendido pelo Senhor. Que você tenha um coração daqueles que esperam no Senhor, que são colunas de fogo que sustentam a verdade, que continuam queimando. Não importa o que você está passando ou vivendo, você continua queimando, sustentando a verdade de pé. Isso vai fazer com que você viva algo sobrenatural e seja surpreendido pelo Senhor. E nós falávamos, porque no início, irmãos, a gente estava escondido aqui. A gente via algumas coisas grandes acontecendo pela televisão, pela rádio. Deus sempre nos escondeu. Então não tem como calcular. Não tem como projetar algo. Porque no reino não funciona assim. Quantas coisas nós fizemos por intuição, não por entendimento. Por intuição, e dava certo. Era Deus cuidando de cegos. Era Deus cuidando de crianças que nem sabiam andar direito.
Mas a gente fazia e dava certo. A gente ia para um caminho e abria a porta. E a gente chegou aqui assim, dependendo de Deus. E eu sei, irmãos, que isso eu ouvi agora uma profecia de alguém que liberou sobre a minha vida, sobre essa igreja. Eu sei que Deus tem coisas maiores. Por isso a gente precisa se preparar. Onde nós estaremos daqui 5 anos? Eu tenho sonhos. Você tem sonhos. E saiba de uma coisa: quando você está inserido de verdade, você tem compromisso com uma igreja local. É impossível as coisas acontecerem na sua igreja local e não acontecer, e você não acompanhar aquele crescimento, aquela prosperidade, aqueles milagres que a igreja está vivendo. Eu estou falando de gente que está inserida, sabe? Faz parte dela, ela faz parte da igreja, a igreja faz parte dela. É impossível a igreja viver coisas extraordinárias se você ficar deslocado e viver uma vida miserável. Isso não acontece com quem tem compromisso com a igreja local. Tem pessoas aqui, o Roger e a Vanessa fizeram o vídeo agora à tarde, passou o vídeo à tarde deles. O Roger falou algo muito interessante. Quando a gente está apaixonado, irmão, a gente muda de serviço, a gente muda de casa, a gente vai atrás da pessoa amada. E ele disse: quando eu me apaixonei pela Rocha Eterna, essa paixão fez a gente mudar de casa, mudar de cidade, mudar maneira de pensar, mudar um monte de coisa. Porque quando a gente está amando, irmãos, a gente muda. Tem pessoas aqui que mudaram de cidade por causa da igreja. Tem pessoas que estão aqui, que mudaram de cidade por causa da igreja. Tem pessoas que estão aqui, que andam 100 quilômetros para vir, 100 quilômetros para voltar, estão aqui, ó. A minha oração é só que Deus honre a sua vida e te dê aquilo que o homem nenhum pode te dar. Irmãos, vê o que a gente viu aqui agora, esse teatro, essa adoração toda. Uau! Isso é um sonho. Que excelência. Que excelência. Que a gente sempre possa fazer as coisas com muita excelência. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa coluna tem que ter chama. Essa coluna no original é coluna de fogo. Só colunas de fogo suportarão a verdade e sustentarão a verdade. E para terminar, como a gente chegou aqui? A unção nos trouxe aqui, irmão. A unção nos trouxe aqui. Não foi o entendimento de algumas coisas, o estudo sobre outras, a inteligência, não, foi a unção. A unção nos trouxe aqui. E que a unção nos leve até onde Deus quer. E que essa unção nunca falte sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que essa unção restaure o que precisa ser restaurado. Que essa unção liberte, toque o que precisa ser libertado. Que essa unção te leve a lugares que você nunca foi. Faça você falar coisas que você nunca falou e viver coisas que você jamais pensou em viver. Que nunca falte a unção de Deus, porque é a unção que leva, é a unção que atrai, é a unção que move. Que nós possamos andar em unção, colunas de fogo que sustentam a verdade de Deus, para que mais e mais pessoas sejam restauradas. Casamentos durante esses 5 anos aqui foram restaurados. Filhos saíram das drogas e estão aqui adorando ao Senhor durante esses 5 anos. Pessoas voltaram para Cristo. Casamentos foram reatados novamente. Pessoas que já estavam quase vivendo já um outro relacionamento, já uma outra família, voltaram e se alinharam e se consertaram com Deus. Nós vimos o Zé, nós vimos o Daniel que cresceu na igreja. Tantas pessoas que estão aqui cresceram nessa casa, viveram tudo isso, viram tudo isso acontecer. E que Deus possa nos encontrar com o coração
sempre amando, apaixonado por Ele, desejando Ele, com muita fome, muita sede de Deus, para que essa chama, esse fogo que está em nós nunca se apague, nunca se apague, que você conduza a verdade de Deus para sempre, em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Dá a mão pro teu irmão. Fala para ele: a perseguição vai acabar com a indecisão. A gente não entende, mas é Deus nos empurrando para o nosso destino profético. Urararaxê, urababaxê, Santo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Eu já coloquei toda a igreja. Eu já coloquei, estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Espera nele, confia nele. Tem fogo, todo mundo, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Senhor. Ei, nunca falte a unção.